Você sabia que existe um horário exato no seu dia em que acontecem muito mais infartos do que em qualquer outro momento? Não é à noite dormindo, como muitos pensam. Não é a sexta-feira à noite na balada. É exatamente na hora que o seu despertador toca. Principalmente se for uma segunda-feira. As estatísticas são frias e não mentem. Entre as 6 da manhã e o meio-dia, você tem 40% mais chances de ter um infarto fulminante, um AVC ou uma morte súbita. Pensa comigo. Você passou a noite inteira protegido, deitado, descansando, e justo na hora de começar o dia, o sistema entra em colapso. O disjuntor cai. Por quê? Hoje eu vou te explicar exatamente o que acontece dentro das suas artérias enquanto você ainda está se espreguiçando. Vou te provar que se você acorda cansado, se ronca, se tem pressão alta ou já passou dos 40, o seu quarto pode estar virando uma zona de perigo toda manhã. E também vou te dar o manual de sobrevivência. Vou te ensinar a identificar os 5 sinais matinais que muita gente acha que é travesseiro ruim ou preguiça, mas que é o coração gritando por socorro. E claro, vou responder a pergunta que recebo todo dia. Melhor tomar meu remédio de pressão de manhã ou à noite para não infartar? A resposta vai te surpreender. Mas antes, já deixa seu like para essa informação chegar nas pessoas que não têm acesso a médicos e hospitais. Se inscreva no canal, ative o sininho e me conta. Você é do time que pula da cama ou do time que aperta e soneca 10 vezes? Sua resposta muda seu risco. E claro, de que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Para compreender por que esse horário é tão mortal, você precisa entender o conceito de motor frio. Durante a noite, seu corpo é uma máquina inteligente de economizar energia. Sua pressão cai de 10 a 20%. É o descenso noturno. Seu coração bate devagarzinho, 50, 60 vezes por minuto. É a paz total. Seus vasos relaxam. Mas seu corpo tem um relógio biológico. E por volta das 5 ou 6 da manhã acontece o que chamamos de fenômeno do alvorecer. O seu cérebro sabe que você vai acordar. Então, ele não pede licença, ele começa a despejar um coquetel químico no seu sangue para te ligar no 220 volts. É cortisol, o hormônio do estresse, para te dar ânimo, adrenalina para o coração bater mais forte, e glucagon para jogar açúcar no sangue e te dar mais energia. Tá aí tudo lindo, é a natureza. O problema é como o seu sangue está nesse momento. Lembra que você não bebeu água a noite inteira? Você desidratou, respirando, suando. O cenário do crime é o seguinte: seu sangue está grosso, viscoso, parecendo um ketchup ou um mel de geladeira. Suas plaquetas, que são as células que coagulam o sangue, estão mais grudentas. Elas parecem velcro, doídas para grudar uma na outra. E suas artérias estão contraídas por causa da adrenalina da manhã. Ou seja, você tem o sangue mais grosso do dia, tentando passar pelos tubos mais apertados do dia. E aí, o que a maioria faz? O despertador toca, aquela sirene de guerra, você acorda atrasado, leva um susto, pula da cama e já sai estressado pensando no boleto. A pressão dá um pico violento. Se você tiver uma plaquinha de gordura na artéria, aqui na carótida, mesmo que minúscula, a pressão rompe essa placa. Como o sangue está grosso e as plaquetas estão como um velcro, forma-se um coágulo. Em segundos, a artéria fecha. Pronto, aconteceu. O famoso AVC ou o infarto da manhã. E o triste é que muitas pessoas nem sentem aquela dor de cinema no peito. Elas só sentem um mal-estar e apaga. Muita gente me pergunta: mas doutor André, o coração não avisa antes? Ele é trair assim? Não, o coração é o órgão mais leal que você tem. Ele avisa. O problema é que a gente é teimoso e acha que é coisa de idade ou colchão ruim. Vou falar aqui os 5 sinais matinais que meus pacientes relataram dias ou semanas antes de ter um evento grave. Presta atenção. O primeiro sinal é a dor de cabeça capacete. Se você acorda frequentemente com cabeça pesada, sentindo uma pressão na nuca, parecendo que está de
capacete, não culpe o travesseiro e nem a posição de dormir. Isso é um sinal clássico de hipertensão matinal descontrolada. Sua pressão está explodindo enquanto você dorme e você está acordando com tudo inchado. É um perigo. Afira sua pressão. Tenha certeza que não é isso. O segundo sinal é o cansaço de surra. Você dormiu 7 ou 8 horas. Tecnicamente, a bateria deveria estar a 100%. Mas você acorda parecendo que levou uma surra. Mal consegue levantar a escova de dente. Cuidado. Preguiça passa com banho e café. Insuficiência cardíaca não passa. Se o coração trabalhou dobrado à noite tentando bombear sangue e não conseguiu, ele acorda exausto. O terceiro sinal é o ronco da morte, a apneia de sono. Se você roncar alto e acorda com a boca seca, você não teve um sono profundo, nem tua esposa ou esposo. Você teve uma luta pela sobrevivência. E a apneia de sono faz o oxigênio cair e a adrenalina subir a noite toda. Você acorda, o coração batendo a mil, pronto para infartar. Ronco não é charme, é doença. Quarto sinal, náusea matinal ou estômago embrulhado. Atenção total aqui, o infarto da parede inferior do coração, que fica apoiado no diafragma, adora se disfarçar de gastrite. O paciente acorda, sente um enjoo, acha que o jantar caiu mal, toma sal de frutas, infelizmente morre uma hora depois. A regra de ouro é enjoo matinal, somado a suor frio. Falta de ar é igual ao hospital. Não espere para ver. Quinto sinal, inchaço no rosto. Acordou com a pálpebra inchada, rosto fofo, marca de lençol profunda no rosto. Pode ser rim? Pode. Mas, frequentemente, é o coração direito que não teve força para puxar sangue de volta. O líquido ficou parado nos tecidos. Se você tem um desses sinais, fique alerta. Se tem 2 ou mais, você está brincando de roleta russa toda manhã. Agora, a polêmica, a pergunta que eu ouço todos os dias. Sr. André, se o risco é de manhã, eu devo tomar meu remédio de depressão à noite para acordar protegido? A resposta é depende. E cuidado com o vizinho que diz que sabe tudo. Tivemos estudos gigantes recentes como Haidia e o Time. A ciência evoluiu. A conclusão geral hoje é, para a maioria dos remédios modernos que duram 24 horas, tanto faz. O importante é não esquecer. Porém, e aqui é o pulo do gato que separa quem vive de quem corre risco, existe um grupo de pessoas chamado non-dippers, traduzindo, são pessoas cujo coração não bate o ponto, elas dormem e a pressão não cai, continua lá em cima, 15/10, a noite toda, o coração não descansa. Essas pessoas têm um risco altíssimo de infartar ao acordar. Para elas, tomar um remédio à noite pode ser sim a diferença entre a vida e a morte. Como sei que sou non-dipper, doutor? Não é com bola de cristal, é com um exame chamado MAPA, de 24 horas, aquele aparelhinho chato que aperta o braço o dia todo e a noite toda. Se você é hipertenso e nunca fez um MAPA, peça a seu cardiologista. Urgente, viu? E um alerta de segurança para os idosos. Cuidado ao decidir tomar remédio à noite por conta própria. Se a pressão cair demais de madrugada e você levantar para fazer xixi no escuro, pode ter tontura, cair, quebrar o fêmur. E você sabe que fratura em idoso é gravíssima. A regra, converse com o seu médico sobre a cronoterapia. O horário certo é tão importante quanto a dose certa. Você sobreviveu ao despertar. Agora vai para a cozinha. O que você come? A maioria do brasileiro comete um erro clássico. Pãozinho francês, que é farinha branca pura, margarina, que é aquela gordura inflamatória, e café com açúcar. Lembra do cortisol alto de manhã? Ele já aumentou o seu açúcar no sangue naturalmente. Se você joga pão, açúcar em cima desse cortisol, você faz um pico de insulina gigante. Isso inflama as paredes da sua artéria. É jogar gasolina na fogueira. A solução é simples. Troque isso por proteína e fibra. Ovos mexidos, uma fruta, um abacate, café sem açúcar,
Compre um café melhor para você, você merece. Isso segura a insulina e protege suas artérias. Simples assim. Agora que eu te deixei preocupado, foi necessário, desculpa. Vamos para a solução. Eu não quero que você durma com medo. Eu quero que você acorde com a estratégia certa. Anote o meu protocolo de segurança cardíaca para amanhã, de manhã. Passo 1, hidratação imediata. Lembra do sangue grosso igual a mel? Você precisa diluir isso. Deixe um copo d'água na cabeceira. Antes de colocar o pé no chão, beba água. Isso ajuda a afinar o sangue naturalmente. Repor o que você perdeu respirando, suando. Isso também vai proteger seus rins. Isso vai fazer seu cérebro ficar mais ativo. É o melhor remédio natural que existe. Passo 2. A regra dos 120 segundos. Despertador tocou. Não pule igual um ninja, calma. Abra o olho. Espreguice-se. Sente na cama. Conte até 120. 2 minutos. Isso dá tempo para o seu sistema nervoso entender que você mudou de posição. Sangue desce para as pernas devagar. Você evita a tontura, evita aquele pico de adrenalina desnecessário. Passo 3. Proteção térmica. Se tiver frio, evite pisar direto no chão gelado, descalço. Choque térmico. Feche os vasos do pé e a pressão sobe. Ainda mais. Tem um chinelo ao lado da cama. Respeite seu corpo. O infarto da manhã é uma tragédia. Mas a maioria das vezes é uma tragédia evitável. Seu corpo te dá sinais o tempo todo. A dorzinha na nuca, o cansaço excessivo, o ronco, a dorzinha no peito, a pressão. Não ignore. Seu coração trabalha 24 horas por dia por você, batendo 100 mil vezes por dia, sem pedir férias. Dê a ele uma manhã tranquila. Se esse vídeo abrir seus olhos, deixe seu like agora. Isso é muito importante para que o YouTube mostre esse alerta para mais pessoas e salve vidas. Se você conhece alguém que come tudo errado no café da manhã, mande esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser um aviso que ela precisava para mudar de vida. Inscreva-se no canal. O próximo vídeo é sobre os 7 sinais que seu coração te fala que não está bem. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Seu coração merece respeito. Até a próxima. Muito obrigado.